Eu já estava pronto para abandonar minha esposa naquela noite. Os papéis da separação estavam dobrados dentro do bolso do meu avental, amassados pelo medo e pela vergonha que eu carregava havia meses. Eu tinha certeza de que Mariana já não me amava. Tinha certeza de que ela sentia vergonha de mim, do meu trabalho simples, das minhas mãos manchadas de verniz e do cheiro de madeira que parecia me acompanhar até dentro de casa. Mas, antes que eu tivesse coragem de entregar aqueles papéis, ouvi uma conversa que mudou tudo. Uma conversa que me fez entender que, às vezes, o amor não acaba. Ele apenas fica escondido debaixo do silêncio, do cansaço e das feridas que ninguém tem coragem de mostrar. Meu nome é Rafael, e durante quase toda a minha vida eu aprendi a consertar coisas quebradas. Sou restaurador de móveis antigos. Para muita gente, uma mesa rachada, uma cadeira torta ou uma escrivaninha desgastada não passam de objetos velhos, sem valor. Para mim, cada marca na madeira conta uma história. Cada risco guarda uma memória. Cada rachadura prova que alguma coisa resistiu ao tempo, ao abandono e ao esquecimento. Eu sabia restaurar madeira partida. Sabia salvar verniz queimado pelo sol. Sabia devolver firmeza a uma cadeira que todos já davam como perdida. Mas naquela manhã fria de quarta-feira, sentado sozinho no meu ateliê, cercado por cheiro de serragem, cera antiga e óleo de linhaça, eu entendi uma verdade dolorosa. Eu sabia reparar quase tudo, menos o meu próprio casamento. Sobre a minha bancada havia um envelope grosso, com os documentos da separação. Eu olhava para aquele envelope como quem olha para uma sentença. Meu casamento com Mariana parecia ter chegado ao fim. Pelo menos era isso que eu acreditava. Mariana era uma advogada brilhante. Forte, elegante, respeitada. Quando ela entrava em uma sala de audiência, todos prestavam atenção. Quando falava em uma reunião, ninguém a interrompia. Ela tinha uma segurança que impunha respeito sem precisar levantar a voz. Eu ainda me lembro do dia em que a conheci, quase 13 anos antes. Ela era estudante de direito. Vivia cercada de livros, dívidas e noites sem dormir. Eu era apenas um aprendiz em uma marcenaria empoeirada, tentando aprender a polir jacarandá sem estragar a peça. Éramos muito diferentes. Talvez por isso nos apaixonamos. Mariana segurava minhas mãos, sempre ásperas, sempre manchadas, e dizia que eram mãos de criador. Dizia que aquelas mãos a acalmavam, porque a faziam se sentir perto de algo verdadeiro. Mas depois de 11 anos de casamento, aquelas mesmas mãos começaram a me envergonhar. Não porque ela dissesse isso. Mariana nunca disse. Mas eu comecei a acreditar sozinho. Nossa vida tinha mudado demais. Agora vivíamos em uma casa bonita, com piso frio, móveis caros, jantares elegantes, eventos beneficentes e conversas cheias de dinheiro, prestígio e poder. Naquele mundo, meu ofício parecia pequeno. Meu jeito quieto parecia falta de ambição. Minha roupa simples parecia errada. Meu silêncio parecia fraqueza. Aos poucos, comecei a me sentir como um móvel antigo que Mariana já não queria mostrar aos convidados. Nos últimos 2 anos, nossa casa tinha se tornado um lugar frio. Por fora, tudo parecia perfeito. Tudo estava limpo, organizado e bonito. Mas por dentro havia um vazio difícil de explicar. Falávamos pouco. E quando falávamos, era apenas sobre coisas práticas. O carro precisa de revisão. Hoje vou chegar tarde ao escritório. Não me espere acordado. Você pagou o seguro da casa? Já não havia conversas longas. Já não havia risadas na cozinha. Já não havia aqueles olhares tranquilos no fim do dia. Éramos 2 pessoas vivendo no mesmo endereço, mas em mundos separados. Sempre que eu via Mariana com seus ternos caros, falando ao telefone com juízes, empresários e sócios importantes, eu me sentia menor. Olhava para o pó de madeira nas minhas botas e pensava que eu era uma mancha na vida elegante dela. Por isso, sem contar nada, aluguei um pequeno apartamento em uma região industrial de São Paulo, perto do meu ateliê. Era um lugar frio, branco e sem alma. Mas eu achava que era o lugar que eu merecia. O contrato já estava assinado.
Algumas caixas já estavam no porta-malas do meu carro. Meu plano era simples e cruel. Eu entregaria os papéis naquela noite, depois do evento mais importante do ano para o escritório de Mariana. O leilão beneficente do Instituto Santa Helena. Os dias antes daquela noite foram terríveis. Eu quase não dormia. Ficava acordado no meu lado da cama, ouvindo a respiração tranquila dela, e me perguntava em que momento nós tínhamos nos perdido. Tentei encontrar o dia exato em que tudo começou a quebrar. Mas não houve uma grande briga. Não houve traição. Não houve uma explosão. Foi algo lento. Uma distância pequena, quase invisível, que cresceu com os anos. Jantares em silêncio, cada um diante do próprio notebook. Fins de semana separados. Ela viajando a trabalho. Eu escondido no ateliê, restaurando armários, mesas e cadeiras antigas até tarde da noite. Nós dois usamos o trabalho como desculpa para não falar da dor. Eu comecei a acreditar que Mariana continuava comigo por costume, ou talvez por pena. Achava que ela merecia alguém melhor. Alguém que soubesse andar naquele mundo de poder. Alguém que falasse sobre investimentos e grandes negócios sem se sentir deslocado. Alguém que vestisse um smoking como se tivesse nascido para aquilo. Não um restaurador de móveis, com as mãos marcadas, as unhas escuras e cheiro de verniz na roupa. O leilão aconteceu em um antigo casarão nos arredores de São Paulo. Era enorme, iluminado por lustres de cristal, com tetos altos, colunas elegantes e corredores de pedra. Eu não estava ali como marido de Mariana. Estava ali como técnico contratado. A casa de leilões tinha me chamado para revisar algumas peças antigas antes da exposição. Havia escrivaninhas entalhadas, cristaleiras delicadas, mesas francesas e poltronas de época. Meu trabalho era garantir que nada fosse danificado durante a noite. De certo modo, eu preferia ficar assim, nas sombras, atrás das cortinas, usando meu avental de lona por cima de uma camisa preta simples. Dali, vi chegar as pessoas importantes da cidade. Empresários, advogados, políticos, colecionadores. Todos entravam sorrindo, com taças nas mãos e roupas caríssimas. Então eu vi Mariana. Por alguns segundos, esqueci até de respirar. Ela usava um vestido verde escuro, discreto e elegante, que brilhava suavemente sob as luzes do salão. Parecia calma, segura, poderosa. Em poucos minutos, estava cercada por sócios, clientes e pessoas influentes. Todos queriam falar com ela. Todos a admiravam. Eu a observei de um canto escondido e senti uma tristeza profunda. Era como olhar, através de uma janela, para uma vida brilhante da qual eu já não fazia parte. A noite avançou devagar. Ouviam-se taças se tocando, risadas baixas e a voz do leiloeiro anunciando valores enormes. Durante uma pausa, fui até um corredor lateral para revisar uma escrivaninha antiga de estilo francês. Ajoelhei-me ao lado da peça e usei uma pequena chave de fenda para ajustar uma dobradiça de latão. O corredor estava quase vazio. A música do quarteto de cordas chegava de longe. Então ouvi passos se aproximando. Reconheci o som do salto de Mariana. Mas ela não vinha sozinha. Ao lado dela caminhava um homem. Seus passos eram firmes, pesados, seguros demais. A voz dele me pareceu conhecida imediatamente. Era Henrique, um dos principais sócios do escritório. Um homem arrogante, daqueles que sorriem enquanto julgam você. Daqueles que acreditam que o valor de uma pessoa depende do dinheiro, do sobrenome ou dos contatos que ela tem. Fiquei imóvel atrás da escrivaninha. A sombra me cobria por completo. Eu não queria que me vissem. Não queria obrigar Mariana a me apresentar diante daquele homem, com minha roupa de trabalho e minhas mãos cheias de pó. Então Henrique falou: Mariana, preciso ser sincero. Eu não entendo. Você está no melhor momento da sua carreira. É brilhante, respeitada, poderosa. Poderia estar com qualquer homem. Então por que continua voltando para casa com ele? Com Rafael. Senti meu peito se fechar. Apertei tanto a chave de fenda que minha mão doeu. Henrique continuou, com uma crueldade cada vez mais clara.
Ele passa a vida trancado em uma oficina com móveis velhos. Nem escritório de verdade ele tem. É constrangedor ver você chegando sozinha a tantos eventos importantes, inventando desculpas porque seu marido está ocupado lixando uma cadeira, ou cansado demais para colocar uma gravata. Você é uma estrela, Mariana. Ele é um peso. Uma âncora puxando você para baixo. Fechei os olhos. Preparei-me para o pior. Achei que Mariana ficaria calada. Talvez mudasse de assunto para evitar conflito. Talvez sorrisse de forma educada, como fazem os advogados quando querem manter a paz. Uma parte de mim até esperava que ela concordasse. Que finalmente dissesse em voz alta aquilo que eu vinha pensando havia meses, que eu já não cabia na vida dela. Mas Mariana não ficou calada. A voz dela saiu firme, fria e clara. Você tem razão em uma coisa, Henrique. Você não entende. E, pela forma como trata as pessoas, acho que nunca vai entender. Eu parei de respirar. Encostei na parede, tentando não fazer nenhum ruído. Ela continuou. Rafael não tem um escritório em uma torre de vidro porque o mundo real dele é o ateliê. Você olha para ele e só vê pó. Vê trabalho manual. Vê um homem simples. Mas quer saber o que eu vejo? Eu vejo um homem que passa horas restaurando pedaços de história para que eles não desapareçam. Vejo paciência. Vejo cuidado. Vejo uma honestidade que você não conseguiria fingir nem se tentasse. Henrique soltou uma risada seca. Mariana, por favor. Ele é marceneiro. Não transforme isso em poesia. A voz dela ficou mais dura. Não fale do que você não conhece. Sabe por que ele não foi ao jantar do escritório no mês passado? Não foi porque era preguiçoso. Não foi porque não se importava. Foi porque passou 3 noites trabalhando de graça para reconstruir as portas de um refeitório comunitário que tinha sido depredado no Brás. Ele não chamou a imprensa. Não publicou nada nas redes. Não pediu reconhecimento. Apenas viu algo quebrado e consertou, porque era o certo a fazer. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: isso é muito nobre, mas não constrói carreira. Nem legado. Mariana não hesitou. Constrói algo que você não tem. Integridade. A voz dela ecoou no corredor de pedra. Você acha mesmo que eu tenho vergonha do meu marido? Todos os dias eu trabalho cercada de pessoas que mentem, manipulam e destroem os outros por dinheiro. Passo a vida entre tubarões. E quando sinto que esse mundo está me engolindo, penso em Rafael. Penso nas mãos dele, no trabalho dele, na forma como ele cuida daquilo que os outros abandonam. Ele não precisa vestir um smoking para me representar. Ele me sustenta quando volto para casa. Exausta pelas mentiras, pelo barulho e pela pressão. Ele é a única coisa na minha vida que parece completamente real. Senti um nó na garganta. Meus olhos arderam. Cada palavra dela me atravessava como se estivesse arrancando de mim uma mentira antiga. Mariana continuou. As mãos dele são manchadas porque ele trabalha. As suas estão limpas porque você nunca construiu nada. Você só sabe usar pessoas. Ele sabe reparar. E isso vale muito mais do que você consegue entender. A chave de fenda escorregou da minha mão e caiu sobre o tapete. Por sorte, não fez barulho. Eu não conseguia me mover. Durante meses, eu tinha me sentido inferior. Tinha me convencido de que Mariana queria um homem como Henrique. Poderoso, rico, elegante. Eu tinha interpretado as longas horas dela no escritório como uma forma de me evitar. Nunca imaginei que ela via em mim um refúgio. Nunca pensei que, enquanto eu me sentia invisível, ela me enxergava de uma forma que eu não sabia reconhecer. Henrique insistiu, agora com o orgulho ferido. Mariana, você é grande demais para uma vida tão pequena. Você nasceu para algo maior. A resposta dela veio mais baixa, mas muito mais profunda. Rafael é o homem mais nobre e complexo que eu já conheci. Ele vê valor nas coisas que todo mundo descarta, inclusive em mim. A voz dela falhou um pouco. No inverno passado, quando eu estava destruída por aquele caso de fraude empresarial,
Fui insuportável. Fui fria, distante, quase não falava. Afastei Rafael porque eu mesma não conseguia respirar. E sabe o que ele fez? Ele não gritou comigo. Não me cobrou. Não me fez sentir culpada. Uma manhã, encontrei na minha mesa de cabeceira um pequeno sabiá de madeira, entalhado à mão. Não havia bilhete. Não precisava. Era a forma dele me lembrar de que eu ainda podia voar acima da tempestade. Ele percebeu que eu estava me quebrando e me ofereceu ternura, não julgamento. Se eu ainda não perdi a alma nessa profissão, é por causa dele. Naquele momento, as lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu me lembrei daquele pequeno pássaro. Tinha entalhado o sabiá de madrugada, depois de passar pela porta do escritório de Mariana e vê-la chorando em silêncio sobre uma pilha de documentos. Ela parecia tão cansada, tão frágil, que eu não soube o que dizer. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Entalhei um passarinho de madeira e deixei na mesa de cabeceira. Como ela nunca comentou, pensei que não tivesse se importado. Achei que tinha guardado em uma gaveta e esquecido. Mas, para ela, aquilo tinha significado muito mais do que eu imaginava. Então Mariana disse algo que deixou o corredor inteiro em silêncio. Eu vou sair do escritório, Henrique. O silêncio foi absoluto. Mesmo escondido, pude sentir o choque dele. O que você disse? Perguntou Henrique. Mariana, pense bem. Você está prestes a virar sócia principal. Você está no topo. Não, ela respondeu. Eu estou em uma jaula muito cara. E não quero mais viver para impressionar pessoas que nem me importam. Perdi tempo demais perseguindo prestígio vazio. Descuidei da única pessoa que eu realmente amo. Quero uma vida onde ainda exista espaço para o meu marido. Cansei de atuar para uma sala cheia de desconhecidos. Henrique tentou falar, mas ela o interrompeu. Eu vou para casa com Rafael. E, se você voltar a falar dele com esse desprezo, vai descobrir por que me consideram uma das advogadas mais perigosas desta cidade. Agora saia da minha frente. Ouvi os passos de Henrique se afastando depressa pelo corredor. Ele quase parecia fugir em direção ao salão principal. Eu continuei imóvel, escondido, com o coração batendo forte no peito. Alguns segundos depois, Mariana entrou no canto onde estava a escrivaninha. Ela achava que estava sozinha. Apoiou-se na madeira polida e soltou um suspiro longo, cansado e trêmulo. A bolsa caiu no chão. Depois, ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Naquele momento, ela já não parecia a advogada imbatível que todos admiravam. Parecia apenas uma mulher exausta, vulnerável e humana. Eu não consegui continuar escondido. Levantei devagar e saí de trás da cortina. Ela se assustou e deu um passo para trás. Rafael, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Há quanto tempo está aí? O que você ouviu? Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Tudo, eu disse. Minha voz saiu baixa, quase quebrada. Coloquei a mão no bolso do avental e tirei o envelope com os papéis da separação. Ele estava amassado e coberto por uma camada fina de pó. Mariana olhou para o envelope sem entender. Eu não disse nada. Apenas encarei os olhos dela, rasguei o envelope ao meio e depois rasguei de novo. Deixei os pedaços caírem dentro de uma pequena lixeira de latão. Eu ia embora, confessei. Tinha alugado um apartamento. Pensei que eu era um peso para você. Pensei que você tinha vergonha de mim. Pensei que nossa casa sufocava você. Ela olhou para os papéis rasgados. Depois olhou para mim. Não se importou com o vestido elegante. Não se importou com a maquiagem. Caminhou até mim, segurou minhas mãos cobertas de pó e encostou a testa no meu peito. Então começou a chorar com uma tristeza que partiu a minha alma. Eu tinha medo de que você já tivesse deixado de me amar, ela disse entre soluços. Pensei que eu tinha me tornado tão fria, tão obcecada pelos meus casos, que você já não me via. Pensei que, quando olhava para mim, você só enxergava uma desconhecida. Eu a abracei com força.
Afundei o rosto nos cabelos dela e respirei como se estivesse voltando para casa depois de muitos anos perdido. Eu vejo você, eu disse. Sempre vi. Só pensei que você já não queria que eu estivesse por perto. Ficamos abraçados naquele corredor escuro por um bom tempo, enquanto o leilão continuava como se nada tivesse acontecido. Mas, para nós, tudo tinha mudado. Não voltamos ao salão. Não esperamos o fim do evento. Não nos importamos com quem nos veria sair. Caminhamos juntos pela entrada principal do casarão, de mãos dadas, deixando para trás os lustres brilhantes, as taças caras, os sorrisos falsos e o prestígio vazio. Lá fora, a chuva que ameaçava cair a noite inteira finalmente começou. São Paulo brilhava sob as luzes da rua. A água escorria pelo para-brisa enquanto eu dirigia de volta para casa. Dentro do carro, houve silêncio. Mas, pela primeira vez em anos, aquele silêncio não doía. Não era o silêncio da distância. Não era uma parede entre nós. Era descanso. Era paz. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente tinham parado de se esconder. Mariana olhava pela janela. As luzes se refletiam no asfalto molhado. Depois de alguns minutos, ela falou em voz baixa. Eu vou sair daquele escritório. Estou falando sério. Quero abrir um pequeno escritório de direito de família no nosso bairro. Algo humano. Algo que me permita ajudar pessoas reais e voltar para casa em um horário normal. Estou cansada de tentar consertar os desastres dos outros enquanto a minha própria vida se quebra. Segurei a mão dela sobre o console do carro. E eu vou cancelar o contrato daquele apartamento, respondi. Também vou tirar meu ateliê principal daquele galpão industrial. Quero levar uma parte dele para a garagem de casa. Eu me escondi tempo demais entre paredes frias. Quero construir algo novo com você. Não só móveis. Uma vida. Quando chegamos em casa, não dormimos. Sentamos à pequena mesa da cozinha. Fizemos café instantâneo, ruim e amargo, e conversamos até o dia clarear. Falamos sobre tudo. Sobre nossas feridas. Sobre as suposições que nos separaram. Sobre os silêncios que usamos como escudos. Sobre as vezes em que precisávamos de ajuda e não soubemos pedir. Sobre as vezes em que confundimos cansaço com indiferença. Naquela madrugada, entendemos algo importante. Um casamento longo não continua vivo porque nunca se quebra. Ele continua vivo porque duas pessoas decidem restaurá-lo quando as rachaduras aparecem. É como madeira antiga. A gente não joga fora só porque está marcada. A gente limpa. Observa com paciência. Lixa aos poucos. Trata com cuidado. E, se ainda existe beleza debaixo das camadas de pó e dor, dá a ela outra chance de brilhar. Quando olho para trás, ainda me arrepio ao pensar no quanto cheguei perto de abandonar a coisa mais valiosa que eu tinha. Achei que meu trabalho era restaurar mesas, cadeiras e escrivaninhas. Mas naquela noite compreendi que a restauração mais importante da minha vida não estava no meu ateliê. Estava sentada diante de mim na cozinha, com os olhos cansados e as mãos entre as minhas. Mariana e eu já não somos as mesmas pessoas que se apaixonaram 13 anos atrás. Mudamos. Erramos. Levantamos muros. Mas também aprendemos a derrubá-los. Hoje somos mais fortes, não porque nunca nos quebramos, mas porque decidimos não nos jogar fora quando as rachaduras apareceram. Nosso amor não precisa de aplausos. Não precisa de testemunhas. Não precisa parecer perfeito diante de ninguém. É um amor calmo, firme e real. E, toda vez que olho para minhas mãos endurecidas, já não vejo manchas feias nem pó de ateliê. Vejo as mãos de um homem que quase desistiu, mas que ainda chegou a tempo de salvar a única coisa bonita que nunca esteve realmente quebrada. Só estava esperando para ser restaurada.